Chegou aquela hora do quadro Meu INSS e está no ar. Olha, o Ministério da Previdência Social e também o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, publicaram portaria ontem com nova regra para os beneficiários do auxílio-doença. A novidade prevista na portaria é a prorrogação automática do auxílio-doença a cada 30 dias, quantas vezes forem necessárias. A norma foi divulgada no Diário Oficial da União e já está em vigor. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o nosso educador previdenciário do INSS aqui, o nosso querido Marcelo Lima, que você já conhece, o nosso professor Marcelo Lima. Professor, mais uma vez um abraço, seja bem-vindo, boa tarde nesse feriado, mas não deixando de prestar serviço aí a toda a sociedade. Vamos falar um pouquinho dessa situação aí, como é que esse auxílio-doença do INSS, essa autorização, essa prorrogação automática, para que as pessoas entendam. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Wilson, e a todos de casa, né? Um excelente feriado a todos. E basicamente funciona assim. Primeiro, entender o que é esse período de prorrogação. Você faz a perícia e basicamente tem um período, né, de acordo com a sua incapacidade. Imagine que o perito médico lhe deu 6 meses. Mas ao fim dos 6 meses você não está bem ainda para voltar à sua atividade. Então você faz um período de prorrogação. 10 dias antes você liga para o telefone 135 ou no aplicativo e pede a prorrogação. E a prorrogação, vamos supor que caiu para 2024. Agora, com essa nova portaria, você a cada 30 dias vai ter que ficar marcando pelo seguinte: automaticamente vai ser prorrogado. Imagine que nesses 6 meses, esse automático aí é mediante uma ligação sua. O automático em si, você não precisa passar por nenhuma outra perícia prorrogando, inicialmente por 30 dias. Nesse exemplo que eu falei, a pessoa que ligar, basicamente vai pegar, teoricamente, mais 30 dias. Olha, não ficou boa para voltar, liga, pega mais 30 dias. Isso vale até abril do ano que vem, que a expectativa, enfim, a gente tem umas outras situações específicas, outros mutirões, como tivemos aqui. O último atendemos a quase 4.000 pessoas em 9 dias. Foi muito bom, muito atendimento, né? E de fato reduzindo a condição da fila. Outra coisa que foi relembrada nessa portaria, que muita gente está colocando como novidade, é que sempre pôde desde 1999, coisa nova, né? Quase 25 anos, sempre pôde, só que é sempre bom lembrar, porque às vezes as pessoas não tinham esse conhecimento. Se você estiver bem, suponha que agora você está bem para voltar, mas está aguardando uma perícia, você pode voltar tranquilamente. Basta que você passe para o seu médico auxiliar e ele lhe dê alta, tá? Então isso não é uma novidade, sim. Na portaria que saiu no último dia 30, né, na segunda-feira, 30 de outubro, foi relembrando que você pode fazer isso. Tá bem, você pode voltar desde que passe, claro, esteja apto, por óbvio, e passe pelo seu médico auxiliar e o médico do trabalho se você for empregado. Então são essas duas situações. Uma da prorrogação automática, mas você tem que fazer o pedido, tá? 30 dias antes você faz o pedido e pode fazer isso até abril do ano que vem, Wilson. Maravilha essa sua explicação, porque ficou pensando automático, que automaticamente o INSS sozinho faria, mas você tem que solicitar. É você que está sabendo se pode ou não, se necessita, né? Isso, a sua ligação é que faz que automaticamente, como o Marcelo disse, não tenha mais outros trâmites burocráticos, está apenas a sua ligação, a sua indicação. Perfeito, importante, né, Marcelo? Exatamente. Muito bem, estou aprendendo, Marcelo, você explica direitinho. Toda quinta, né? Vamos lá, então, vamos para a primeira pergunta de quem participa hoje com o nosso quadro Meu INSS. Vamos ver quem faz a pergunta para o Marcelo Lima, é a Marina dos Santos. E ela pergunta o seguinte: Marcelo, como é que vai funcionar essa prorrogação automática do auxílio-doença? Parece que eu estava prevendo já. Isso, perfeito. Mas essa prorrogação, Marina, basicamente, a senhora estando ainda, claro, incapaz para voltar ao trabalho, aí sim ela vai funcionar. Porque antes, como é que funcionava? A senhora estava inapta para o trabalho, ligava. E quando tivesse vaga, né, uma vaga que fosse, por exemplo, vamos colocar na prática, a dona Marina, ela ligou para o telefone 135 e está aguardando a perícia de prorrogação dela para janeiro de 2024. Dona Marina, olha só, quando a senhora ligou, a cada 30 dias tem que fazer essa prorrogação, tá? Não vai esperar para janeiro de 24 não, porque quando chega lá o benefício não vai estar marcado. 30 dias depois a senhora vai receber uma notificação. Dona Marina, a senhora está incapaz ainda? Estou. Então a senhora vai ligar e vai marcar. Prorroga por 30. Suponha que nesses 30, olha, não estou bem ainda não. Antes de terminar, liga e prorroga de novo. Ou seja, esse é automático que somente com a ligação você consegue fazer. E antes a documentação. Precisa ter algum documento para fazer? Não. Por isso que é chamado automático, né? Não há nenhum, é só ligou, já prorroga e, claro, no momento de fazer a perícia. Com isso, você consegue, nesse tempo, tendo vaga antes, você já faz sua perícia e, claro, ou volta a trabalhar ou continua em benefício. Muito bem, Marcelo. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Marcelo Lima é a Sueli Carla, o nome da minha mãe. Já recebo o auxílio-doença há 6 meses, Marcelo. Se eu precisar atualizar meus dados, como posso fazer automaticamente?
Excelente, Sueli. Olha só, a sua pergunta tem tudo a ver com a condição do prazo para receber o resultado. Imagine que muita gente que está acompanhando a gente agora entra lá e está em análise. Olha, está em análise. Ou então é um acerto pós-perícia. Gente, em vez de ser pós-perícia, não pode ser pré. Se você verificar que o seu cadastro está incompleto, o nome da mãe está errado, o nascimento, algum documento, então você pode fazer antes. Como é que você faz? Liga para 135 no aplicativo Acerto de Dados e junta a documentação. Isso sendo feito antes, quando a perícia acontecer, automaticamente no mesmo dia sai o resultado. Então funciona assim de forma também remota, tá? Não precisa buscar uma agência. Outra coisa importante é que desse documento que saiu a portaria no último dia 30, a portaria 38, você pode consultar também na internet, portaria conjunta número 38 de 30 de outubro agora de 2023. Lá está dizendo que até as perícias judiciais, olha, a senhora conseguiu na justiça o seu benefício e está marcado para acabar, por exemplo, por agora, por esses dias. Também para a senhora pode marcar, se estiver incapaz, claro, uma nova perícia, ou seja, a prorrogação automática, tá? O pedido de prorrogação automático. Então vale também para você que pediu de forma judicial. De repente está nessa dúvida, né? Agora, quem marcou por documentos, isso não vale, tá? A prorrogação, se você está perícia documental, ou seja, o ateste médico, que é chamado a perícia por documentos, aí não cabe prorrogação automática. A prorrogação tem que ser realmente marcada, se assim for preciso, tá? Então, com essas informações, a gente consegue dar uma diminuída nessa fila, consegue, de forma efetiva, atender a população. E eu sempre disse, as outras vezes que venho participando aqui, são situações que a pessoa acha, às vezes, que tem o direito. Mas por achar, você deve sim dar entrada no seu requerimento. Agora, essa condição de ter acesso é a incapacidade por um período superior a 15 dias, nesse caso. Os primeiros 15 dias o empregador faz o pagamento. Após isso é que você deve ligar, né? Para evitar pessoas que estão aí com atestado de 5, 6 dias, que já aconteceu, ligar para 135 e marcar a perícia. Gente, é a partir dos 15 da incapacidade, tá? Antes disso, não. E para fechar também, não esqueça que a condição de você, estando bem para voltar, mesmo que a perícia seja marcada lá para frente. Exemplo prático, para fechar. O seu João está aguardando a perícia dele para fevereiro. Mas ele está bom hoje, o médico esticou a fevereiro. Olha, ele está bom hoje, ele vai ao médico dele, o médico dá alta, ele pode voltar a trabalhar no outro dia. Quando for em fevereiro, ele faz a perícia e vai receber esses dias. Isso sempre pôde desde 99, mas foi lembrado nessa portaria. Tem gente que não sabe, tem empresa às vezes que não tinha esse conhecimento, não, só pode voltar depois que fizer. Tirando isso, está tudo certo, Wilson. Perfeito, Marcelão, excelente as explicações. Obrigado, bastante didáticas. Boa tarde, até bom feriado para você, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Marcelo, abraço, até lá. Um abraço, obrigado sempre pela sua participação conosco aqui, tá?